Estamos de volta com mais um BPN Cast Eleições 2024, nesta temporada, ouvindo os pré-candidatos a prefeito ou a pré-candidata, né? Como foi o caso de quem já abriu essa temporada, que foi a Michele, e em seguida os demais pré-candidatos à prefeitura. Queremos agradecer a sua companhia em mais uma edição. Lembramos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né? Deixa seu like, deixa sua mensagem, sua opinião, o que é que está achando. Não deixe de compartilhar aí nos grupos com os seus amigos, para que mais gente também possa acompanhar essa edição de hoje, que está para lá de especial. Queremos lembrar você que o programa é gravado, né, aqui nas dependências do Lambreta Bistrô Café, esse ambiente muito agradável, onde você que já tem nos acompanhado percebe não só esses ambientes, né, que a gente tem feito essas gravações em ambientes diferentes, além de ser recheados de boas lembranças e trazer, né, para a nossa mente a questão da cultura, a questão da história da cidade, de personalidades da cidade. Esse ambiente também, além do conforto, tem também o delicioso café e tudo mais que aqui é servido, além da boa conversa, da boa companhia. No programa de hoje, a gente traz um veterano, né, traz alguém que não só tem estrada e história para trás, mas possivelmente tenha também história pela frente para contar. É isso que a gente vai acompanhar nas boas-vindas, o ex-prefeito, ex-deputado José Queiroz, que está conosco aqui no programa de hoje. Esse espaço é seu também para as suas boas-vindas. Rapaz, olha, que prazer imenso. Eu tinha prometido vir mais cedo não de hoje, antes, e terminei não vindo. Mas teria que chegar a hora. Tem um momento, né? E chegou. Então é um prazer imenso estar aqui com você, para a gente conversar um bocado de coisa. Como você falou, história tem, mas o importante é que essa história remeta ao futuro, que para mim é o que há mais especial nesta caminhada. Não é só recordar a história, mas dizer que ela serve de base para a gente apontar o futuro. E dizer por que aponta o futuro: com sentimento, com vontade, com desejo de que as coisas aconteçam, operando transformações na vida do nosso querido povo de Caruaru e também na cidade, né? Que está precisando, está reclamando essas transformações. Estou aqui para a gente conversar. Falando em recordação, porque eu falei sobre o ambiente, né, que aqui a decoração nos remete ao passado, toda essa lembrança que nos chama, eu queria puxar um pouquinho a sua memória para duas pessoas: o senhor Euclides Queiroz de Lima e a dona Leopoldina Queiroz de Lima, a chamada Dona Sila. Quem eram eles, né? E a partir deles, eu sei que a sua vida e a sua história foi desenvolvida, mas o que é que o senhor traz de lembrança a partir desses dois personagens? As boas lembranças, meu pai e minha mãe. Boas lembranças. E, naturalmente, quando você puxa esse assunto, a gente se lembra que nasceu no Cedro, no bairro do Cedro, né? E meu pai era dono de uma mercearia, chamada mercearia na época, e naturalmente com uma dedicação muito grande ao comércio. E minha mãe era doméstica apenas, uma pessoa maravilhosa, de um sentimento profundo. Nesses momentos bate forte. Peço-lhe desculpas se quiser tomar um pouquinho d'água, mas também é um momento que remete à minha lembrança, porque coincidentemente completou agora, esse mês mais recente, também um ano que eu perdi minha mamãe. Mas seja um ano ou seja muitos, eu quero tê-la sempre na lembrança, como tenho, numa lembrança espetacular, porque eu tenho a impressão que eu herdei muito, mas muito mesmo dela. Da paciência, da calma, do bom senso, da prudência, da boa orientação. E para mim os anos não passam. Eles se atualizam à medida em que eu tenho viva esta lembrança de meu pai e de minha mãe. E de forma especial de minha mãe,
porque meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu aos 37 anos, né? Minha mãe, graças a Deus, Deus me deu o conforto e a oportunidade de conviver com ela até os 87, 88 anos. Mas é por isso mesmo, nessa longa estrada, que a gente teve dela as melhores lembranças e os bons exemplos que a gente pode ter e que eu vivo carregando na vida. Como foi esse período da sua formação educacional? O chamado primário, lá no bairro do Cedro, completado no Grupo Vicente Monteiro, depois o ginásio do Colégio de Caruaru, que veio a ser o Colégio Diocesano de Caruaru, e também a Faculdade de Direito de Caruaru. Além disso, estudei o curso técnico no 7 de setembro. Fiz um curso de administração no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, que me valeu um embasamento muito grande, somando com a minha presença no Banco do Brasil, com a experiência que eu vim a ter depois no Banco do Brasil, o que nos faz acumular exatamente aquilo que a gente pode ter para aplicar na vida, se souber aplicar, e fazer disso um instrumento de trabalho importante. Eu tinha a experiência da Fundação Getúlio Vargas, com esse curso de administração, somado com a experiência de um moderno Banco do Brasil, e isso me valeu, quando eu entrei na política, de um instrumento importante, mas muito importante. A gente vai, política para vai o trabalho saber que a gente um pouquinho mais em política, que, aliás, desse eu entrei detalhe agora há pouco. Mas veja lá, ele lembrou a passagem dele no campo do direito e também no campo profissional como bancário, mas, claro, com uma voz dessa, não tinha como não ter trabalhado em rádio, não é isso? Foi. Tem essa experiência nesse campo também de comunicação. A gente misturava as coisas, né? Eu era do Banco do Brasil, mas trabalhava na Rádio Cultura inicialmente, depois na Rádio Liberdade. E essa brincadeira passaram-se 10 anos, né? E foi um momento de rádio também muito importante para mim, porque eu fazia tudo que eu faço com amor. Tudo que eu faço com vontade, com sentimento. Isso nos ajuda ao sucesso do que a gente faz. Então, fosse na Rádio Cultura depois longamente, quase 9 anos na Rádio Liberdade, nós tivemos uma experiência muito importante de contato com o povo. Ou seja, captar o sentimento do povo com o que é que a gente fala. E já ali era muito forte. Muito forte mesmo, sabe? E gostei imensamente. Aí eu trabalhava simultaneamente na Rádio Liberdade e no Banco do Brasil. E já ia trabalhando na questão da oratória, né? Olha, sinceramente, eu nem me preocupava. A gente termina exercitando isso naturalmente, sabe? E isso nos vale, talvez seja o que os nossos ancestrais dizem, vem de nascença. Porque eu me lembro bem, no curso de administração no Rio de Janeiro, já chamava atenção pelo meu jeito de falar e pela minha voz. Eu não havia feito nada de curso nem de preparação, era o meu jeito de falar, que nem parecia um jeito tão matuto de nordestino lá metido numa escola de gente, de cobras e de gente culta, e graças a Deus me saí muito bem para trazer os conhecimentos para aplicar na Prefeitura de Caruaru. Parece que isso também tinha, né, teve lá no finalzinho da década de 60, quando aquele jornalzinho crítico, né, ainda na gestão de Dreyto foi criado. E você vinha com aquela questão já de fiscalizar quem estava no poder, questionando algumas ações e a preocupação com a cidade e por que não melhorar, por que não fazer diferente e ao mesmo tempo mantendo essa serenidade que me parece que sempre lhe conduziu. Imagina que naquela época a gente, com um calor humano muito mais forte, a emoção da juventude falando mais da alto, juventude, né? E aí eu tinha Rui Lira, que era o nosso companheiro desse jornalzinho, Romildo Oscar, que era do Banco do Brasil, e Zacarias Barreto. Nós 4 fazíamos o jornal e terminávamos vendendo um compromisso com Caruaru que nos custou muito caro, porque os adversários da época, não adianta agora estar mencionando episódios tristes, mas que foram tristes mesmo, de quem não suporta crítica, reagiram mais fortemente contra isso. Tão fortemente que depois, quando nós voltamos com outro jornalzinho,
já não foi mais no final da década de 70, mas no começo já no meados da década de 70, a gente no ano de 75 voltou com esse jornalzinho, também crítico do figurante principal, protagonista principal da política de Caruaru. E isso nos valeu uma transferência do Banco do Brasil de Caruaru para Madureira. Fomos sambar em Madureira. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. Toda a experiência que eu sempre entendi. Como etapas da vida. Ter a compreensão dos fatos e superamos, tivemos uma grande colaboração, uma grande participação do deputado Fernando Lira junto à direção do banco para que a gente retornasse para Caruaru, porque era um absurdo, que era o que eu ia fazer em Madureira, tinha nada com o Rio de Janeiro, com Madureira, né? Com a realidade. E assim foi, nós voltamos para cá e ao voltar... Na sua volta voltou sossegado, desistiu daquela ideia de... Ou não, ou permaneceu a visão não, porque e a preocupação com a cidade? Essa transferência gerou uma provocação em mim. Foi a primeira vez que eu fui provocado a entrar na política. Aí eu tirei licença do banco e voltei para disputar a prefeitura de Caruaru contra exatamente esse cidadão protagonista. Então, disputamos. Então, esse fato negativo acabou impulsionando. Sim, porque eu não tinha sua entrada. Eu tinha participado da prefeitura com João Lira Filho, mas não tinha nenhum plano de disputar mandatos. E tinha atuado também na de Anastácio. Na de Anastácio. Não é isso? Mas de Anastácio muito leve, porque na época ainda falava forte a ditadura e atrapalharam o licenciamento do banco para mim. Então eu tive que trabalhar lá uns 6 a 7 meses e deixar. Eu vi que não dava, não conciliava. Continuei no banco, mas antes eu tinha trabalhado na prefeitura de Caruaru como assessor de planejamento, na época de João Lira Filho, que foi um brilhantíssimo prefeito, um visionário, que é o pai de João Lira Neto e o Fernando Lira, né? Foi uma época riquíssima, que eu aprendi muito e levei a minha contribuição. Então, em 75, quando nós voltamos com o jornalzinho, a confusão aumentou, foi quando nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro, e você imagina, o governador era Moura Cavalcante, era um homem duro. Que era o período de Arena e MDB, eu acho. Arena e PMDB. Não é isso? Nós começamos a vida política dali, perdemos a primeira eleição e disputamos depois, 2 anos depois, a primeira de deputado estadual e ganhamos. E a partir dessa... E nunca mais perdemos. Passamos de 78 a 2022 sem perder eleições. E eu considero, sabe, Paulo, contando a história que de 78 até 2002 não perdemos nenhuma eleição, que eu não fui perdedor em 2022. Nessa mais recente? Sim, porque nós fomos vítimas da falta de aliança. O Ciro, candidato do PDT, teimosamente não conseguiu aliança. E isso fez com que a gente disputasse sozinho, tanto eu como o Vônei, porque eu tive mais votos em 2022 do que em 2018. E como eu perdi? Perdi porque não atingimos o quociente eleitoral. Então, eu não me considero derrotado. Foram circunstâncias eleitorais. Faz parte da vida e nós nos mantivemos, tanto eu e Vônei, como ativos políticos, como sempre fomos. E permaneceram com a vocação de servidor, né? O Vônei permanece servindo na gestão, no caso no campo federal. O Vônei é do Ministério da Previdência, eu até brinco com ele, ele é o segundo ministro, que eu tenho um ministro e ele é o adjunto, né? E naturalmente que eu sempre disse que nós precisamos ter os sonhos e projetos. Eu tenho projetos e sonhos e por isso os alimento fortemente. Às vezes as pessoas perguntam, mas Queiroz, depois de 4 mandatos vai disputar de novo? Sim, porque eu tenho projetos e sonhos. Tenho vigor, saúde que Deus me dá.
Eu faço por onde Deus me premia com muita saúde. Então, eu me sinto pronto para uma disputa eleitoral e já estou iniciando esse processo pré-eleitoral e espero que, se Deus me permitir, eu possa ganhar o 5º mandato nessa disputa, sabe? Para servir a Caruaru e fazer as grandes transformações que nós acostumamos a fazer. É bom lembrar que cada mandato da gente, foram 4 mandatos, foi marcado por transformações importantíssimas para a cidade. Transformações que deixaram marcas na cidade. E isso nos leva a ir alimentando o sonho, né? Quando nós chegamos no 2º mandato, foi a mesma coisa. Outras transformações, citando assim somente, já no final do 1º mandato, o pátio de eventos. Final do 1º mandato, o pátio de eventos é o coroamento do que é o São João hoje. Porque no 2º mandato nós fizemos o pátio de eventos completo e ele passou a ser o local do grande e maior São João do mundo. Eu partilho das festas de São João com o coração, com o sentimento de quem fez. Não sei se você se lembra da história, na minha primeira gestão a gente criou o Trem do Forró, que foi uma questão de noticiário nacional constante, na Globo e em outros canais. Então, isso tudo foi nos alimentando projetos. Voltou simbolicamente até na última, quando ele foi reproduzido ali, né, uma réplica, naquela cidade cenográfica, né? Pois é. Trouxe a... E depois, como a gente não tinha mais a oportunidade de fazer, a gente só fica pensando com outros sonhos, o que fazer para recordar, porque outras cidades copiaram Caruaru. O Cabo contratou, né? Vai para o Cabo, e Campina Grande também. Campina Grande tem um trem de forró, porque lá não acabaram os trilhos e não houve nenhuma história da ferrovia que inviabilizasse. Pernambuco não, Pernambuco houve e naturalmente nós perdemos a oportunidade, mas era um componente fortíssimo, fortíssimo no São João de Caruaru. Então hoje, quando se fala o São João grandioso, eu digo, na verdade todos os prefeitos fizeram o São João como nós fizemos. Fizeram Tonigel, João Lira Filho, Raquel, usaram o pátio de eventos para fazer praticamente o mesmo modelo. O mesmo modelo, mutatis mutandis, como diria. Tira um componente daqui, bota outro. O palco no lado mais à direita, no ano seguinte um pouquinho mais à esquerda. Mas fora disso, o São João de Caruaru passou pelas nossas mãos, se transformou num produto turístico internacional. E eu posso dizer ao caruaruense que me sinto orgulho desta oportunidade, de ter a visão pragmática de fazer isso. Como recentemente, no último ano de nossa gestão, da última gestão, nós fizemos com o Alto Moura. Nós operamos uma transformação no Alto do Moura, demos um banho de loja no Alto do Moura e o Alto Moura passou a abrigar multidões parecidas com a Olinda, a partir do momento em que a gente deu aquele toque especial no Alto do Moura. Então, quando falo em São João grandioso, eu digo, olha, eu vivo São João grandioso. Agora, evidentemente que eu nunca deixei de pensar que era preciso fazer o produto turístico muito bom, mas nunca esquecer de cuidar da cidade. Até porque, para fazer um produto turístico e trazer muitos turistas para aqui, a gente precisava deixar sempre a cidade bem arrumada, organizada, dando toques de progresso, de desenvolvimento, dimensões novas urbanisticamente, organização do trânsito, tudo. Ou seja, viver o São João hoje é reproduzir tudo aquilo que nós construímos numa belíssima caminhada, tanto do pátio de eventos como do Alto do Moura. Nessa questão da necessidade de encontrar novos espaços, assim como foi com o São João, que chegava um momento que já o povo não cabia mais, houve aí essa questão do novo local. O mesmo também, historicamente, aconteceu com a feira. O senhor não acha que hoje também, tanto o São João
o senhor completa, né, a fala, mas assim, que tanto o São João como a feira não já mereceria um novo local ou seria só readequação e reorganização? Olha, primeiro vamos começar pela feira. Nós deixamos o pátio 18 de maio pronto para receber a feira de Caruaru, o que significava uma mudança histórica, porque tirar a feira de onde ela era... E houve resistência, mal compreensão. Era não só da Rua do Comércio, como na Tobias Barreto, como por trás a seguir da Rua Tobias Barreto. Ou seja, Caruaru vivia um desmantelo urbano no dia de feira. Era uma coisa importante, a feira se transformou como era historicamente há muito tempo num produto nacional e internacional, decantada por Onildo Almeida, né? E precisava de um tratamento. Aí nós preparamos o Parque 18 de Maio, João Lira Neto só fez levou a feira para lá, ó, organizadamente. Infelizmente o tempo foi deteriorando e perdendo aquelas características de organização, né? Não teve evidentemente, mas serve como a tradicional feira. A mesma coisa, historicamente, para lembrar, era quando eu comecei a minha gestão em 1983, o Francisco de Assis Brito, que é chamado de Doutor Tico, me trouxe a ideia de nós implantarmos a Feira da Sulanca. Nós implantamos a Feira da Sulanca e ela se transformou numa feira gigante, tá? Que veio a compor esse histórico que é hoje nacionalmente o conjunto de feiras aqui de Santa Cruz, Toritama, Caruaru e mais 20 e tantos municípios, né? Então, tudo isso fez parte de um processo que eu diria que é um balanço especialíssimo, mas quando eu falo em tudo isso, eu só me preocupo com uma coisa: o futuro. Como pensar o futuro com tantas coisas importantes. Pensando nesses dois locais em relação ao futuro, o senhor acha que seria necessário, tanto em relação à feira como em relação ao São João, mudar de lugar para um local mesmo que fosse mais distante, mas com uma estrutura melhor, ou não necessariamente? Seria uma reorganização, readequação? A feira precisa de um certo rigor da sua organização lá, para não ficar cada vez pior, poder entrar num processo de cada vez melhor. Enquanto que o São João, esse São João no pátio de eventos, deve continuar por muitos e muitos anos. Você há de convir que, recentemente, do ano passado para cá, Campina Grande, o seu pátio do povo era menor do que o de Caruaru. E eles fizeram lá umas arrumações, umas adequações para crescer um pouco o pátio do povo, que não é do tamanho do de Caruaru. Então, por quê? Porque ele percebe que ali é um cartão postal, como é um cartão postal o de Caruaru. O de Caruaru ainda se torna mais grandioso. Você pode pegar uma foto aérea que o de Caruaru ainda é mais grandioso, sem nenhum bairrismo. Eu acho que as duas cidades fazem duas grandes festas juninas, e é assim que a gente deve ver, como no restante do Nordeste brasileiro é festa para todo canto, né? Mas a gente tem que aprimorar o São João no pátio de eventos. E com certeza, com a nossa visão e a participação da nossa equipe, nós vamos fazer adequações no pátio de eventos significativas para que seja cada vez melhor, mais confortável e possa abrigar cada vez mais dimensionado o nosso grande São João. Mas se a gente tivesse que lhe ouvir em relação a isso, as influências do campo ideológico que o senhor adquiriu, né? O país hoje vive muito polarizado, né, entre extremos, e me parece que o senhor também desenvolveu uma coerência. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija, porque me parece que foi só o PMDB, daí em diante, na mesma linha, eu acho que o MDB e veio para o PDT. Exato. E manteve essa coerência até hoje no mesmo campo, apesar do país ter sofrido várias mudanças ao longo da história. Nós tivemos experiência a partir de 1966, tá? Que foi quando começou a recrudescer a ditadura. E de lá para cá, a gente continuou, quando houve a opção bipartidária, continuou numa linha de esquerda, contra a ditadura. Nunca concordamos com a ditadura.
E por isso mesmo, em 76, quando nós disputamos, pagamos caro por isso, porque Moura Cavalcante deu todo apoio ao nosso adversário para que ele ganhasse a prefeitura. E continuamos assim, ganhamos a prefeitura ainda, primeiro mandato de prefeito, no processo, MDB, digamos, de transição, né? Mas já... Ainda não havia a transição pelo MDB, e quando houve a transição, depois, que foi com 4 anos depois, a gente deixou terminar o mandato para ser fiel ao partido, ao nosso partido, o MDB, e entramos no PDT. Foi quando entramos nós e uma porção de caruaruenses também, entrou Fernando Lira, que era com as nossas relações com Leonel Brizola, que eu reputo um político espetacular. Político que é uma referência, eu diria, um dos grandes estadistas do século XX, politicamente. Eu assim imagino que entre as inspirações em relação a ele, salvo engano, teve a história do Caíque. Não é isso que ele tinha implantado esse modelo lá e... Caíque já foi uma outra história, né? O Caíque foi uma negociação que o presidente da República fez para ver se dava um toque de dimensão junto a Brizola, e Brizola sensibilizava, mas não sensibilizou não. E aí nós conseguimos o Caíque. E eu fiz questão de dizer que eu não queria eles nos ajudassem a construir, eles construíram, eu doei o terreno, mas que eu fazia questão da experiência em Caruaru, da primeira modelo, escola, né, de tempo integral. Ali nós implantamos a primeira escola de tempo integral, mas funcionava perfeito. Pensando no futuro, desejando que as crianças começassem às 7 da manhã, saíssem às 6 horas da noite, depois de boas refeições, bons ensinamentos, prática de esportes, e pudesse voltar para casa, para o aconchego do lar, com a certeza de que nós íamos ter um cidadão do futuro. Mas, infelizmente, quando a gente saiu da prefeitura, não funcionou como a gente esperava. Alteraram o funcionamento do Caíque e não foi mais aquele tipo de ensino que a gente adotou, que eu considero hoje a escola de tempo integral, já mais recente, né? Uma coisa fantástica que deve ser aplicada no Brasil inteiro, para que a gente possa começar a pensar em mudar a educação deste país e a formação dos nossos jovens. Ainda que tenha sofrido bem recentemente um desmonte, né, em várias áreas estratégicas, como educação e cultura, entre outras. Mas veja, ele nessas palavras falou sobre refeição, né, sobre alimentação, o que nos lembra esse ambiente que a gente está, que também serve almoço, janta e um delicioso café, e por isso o João esse é o momento do intervalo para a gente degustar essa experiência que, se você ainda não conhece, eu convido para ter aqui no Lambreta Bistrô Café. João, e essa experiência de hoje, com a presença aqui do Queiroz, Para ele vai ser o café Lambreta, que é um método da casa, um método raiz para você servir em casa. Pois é. E o seu é um café filtrado de extração artesanal, o Ario V60, que é um café suave e equilibrado. Isso aqui a gente faz a passagem dele na hora. O coração da gente tá sendo massageado hoje por conta das lembranças. Fazer justiça, o candidato a vereador Rivaldo Soares já colocou esse tema, e tantos outros que haviam colocado esse tema do Rio Ipujuca. E eu me lembro bem que há uns 2 anos o governo começou um programa de saneamento que seria importantíssimo que ele fosse executado na integralidade, vindo de Pesqueira e todas as cidades até o rio, até despejar no mar, com a recuperação do saneamento dessas cidades. Se a gente fizesse isso, as cidades ficariam tratadas, saneadas, como é Santa Cruz de Caparibe, como é Petrolina, como é Tacaimbó, já dentro desse programa que foi feito, né? Infelizmente não ganhou ímpeto, não continuou, e nós teríamos condições de tratar o Ipujuca. Vamos ser bem pragmáticos. Como é que a gente pode tratar Ipujuca se a gente não tratar os esgotos? Não trata. É impossível.
A gente tem que ter a forma de tratar os esgotos, ter aonde colocar esses esgotos, que a coleta é insuficiente, para que o rio Ipujuca pudesse ter vida. Uma vida ainda que não era a de antigamente, mas pelo menos uma vida que não oferecesse tanto perigo à saúde da população. Para isso, vem a intervenção do homem de modo geral, homem, mulher, criança, jovens, todos, para que não joguem tanto lixo que acumulando no rio Ipujuca, nas suas margens, ou próximo ao Ipujuca, que as águas chegam e levam para o Ipujuca. O tratamento do Ipujuca é um tratamento de comunidade, com a participação de todos, mas acima de tudo que esse programa de governo volte com toda a força, e é possível ainda, porque existe uma programação nesse sentido, de sanear as cidades, essas cidades ribeirinhas do Ipujuca, e a gente tenha com isso a possibilidade de recuperação do Ipujuca em toda a sua extensão, e é evidente em Caruaru também. Ótimo. Quem acompanha o trabalho do nosso blog sabe que ele tem, digamos assim, duas colunas principais, duas pautas que ele se destaca mais, que é cultura e política. Então, com os pré-candidatos, entre as perguntas, a gente sempre reserva uma para lembrar a política pública de cultura. Inclusive, pontuando a implantação do Sistema Nacional de Cultura, que basicamente pouco mais de 10 anos depois, só agora foi sancionada por Lula. Ele esteve até em Recife recentemente fazendo esse gesto, e os estados implantaram, os municípios também. No seu caso, foi mais um momento que pontuou a sua gestão. Eu costumo lembrar em cada podcast, vou fazer isso nesse também, que cada gestão deu sua contribuição, né? Por exemplo, no caso de Tony Gel, ele realizou a primeira Conferência Municipal de Cultura, a primeira. Na de Queiroz aconteceu a segunda e a terceira. Na de Queiroz veio a implantação do sistema, né? A criação da lei municipal, a formação do conselho no novo formato, né, porque antes era escolhido entre notórios, e aí passou a ser pelo processo do voto, né, sociedade civil, e o governo indicava os deles. Criação do sistema, da lei, o conselho no novo formato, e foi deixado o caminho. Eu digo que foi deixado porque eu participei desse processo, né? Foi deixado o caminho ali para a implantação do fundo e do plano de trabalho. A gestão de Raquel, quando entra, ela faz o plano de trabalho, e Rodrigo, quando entra, o fundo, né? Então, cada gestão deu sua contribuição. No seu caso, até três tópicos a mais foram avançados. Mas como é que o senhor analisa, né, qual o seu olhar para a política municipal de cultura, né, dentro daquilo que está sendo implantado, se está funcionando ou não está funcionando, e o seu olhar também para a cultura como é? Olha, os mecanismos já estão aí colocados, né, com o fundo, é evidente. Tudo vai passar por um ajuste das finanças públicas, porque você sabe que tem uma destinação percentual para o fundo de cultura. E eu acredito que pode ser a melhor convivência com o setor cultural a implantação efetiva deste fundo. Ele não existe só no papel. E a gente pode ter com o setor cultural um avanço significativo, desde que tenha controles e destinações, a gente possa fazer avaliações desse avanço que a cultura pode permitir, não é? Transparência, né? Transparência, acima de tudo, e que seria uma oportunidade para Caruaru dar mais um salto. Nós demos a nossa contribuição e queremos dar mais uma vez a contribuição. Eu vou esperar que os nossos partidos aliados nos ofereçam os subsídios do que eles pensam sobre esse projeto de cultura. Aí, quem sabe, se eu estarei de volta por aqui para a gente conversar já com o projeto de cultura formatado dentro do pensamento coletivo desses partidos que vão nos apoiar. Muito bem. Para além da cultura, qual é o seu olhar sobre a cidade de Caruaru nos dias de hoje, inclusive avaliando a gestão atual,
E o que seria de diferente numa possível gestão de José Queiroz, de uma nova gestão de José Queiroz? A gente tem que pensar muita coisa. Primeiro, a gente vai com 7 anos e meio na cidade sem nenhum grande empreendimento industrial. Nenhum grande empreendimento industrial. Caruaru paga um preço muito caro, um preço altíssimo por não ter feito isto. Então nós precisamos retomar esse projeto, buscando condições de implementação de novas indústrias em Caruaru. Mas não só isso. Aliado a isso, a gente precisa pensar já agora, antes que a indústria venha, na qualificação do trabalhador. Como pensar no trabalhador de Caruaru? O trabalhador de todas as idades, mas principalmente dos jovens. A gente precisa ter escolas técnicas suficientes para qualificar os jovens e também os adultos que procuram as escolas técnicas e que eles possam mirar o futuro construído pelas suas mãos, com qualificação, porque aí eles terão empregos dignos, não ficarão apenas no salário mínimo, que não leva a nada de progresso, e contribuindo com o desenvolvimento de Caruaru por conta da qualificação profissional. Esse é um viés que a gente tem que ter, o da indústria, mas o fortalecimento da juventude com esse processo de qualificação profissional. E temos chance de fazer isso porque os meios são abundantes. É só a gente direcionar programas neste sentido. Depois a cidade tem que passar por uma reformulação geral. Falaram num plano diretor aí existente, mas ele pouquíssimo é operado e aplicado, e nós precisamos repensar o planejamento em Caruaru, repensando o planejamento para o bem-estar coletivo. Por exemplo, quais as áreas que mais densidade tiveram nos últimos anos? O Xique-Xique é um exemplo claro. E o Xique-Xique está pedindo um olhar especial do governante, para que a gente possa pensar a cidade integrando um bairro daquele tamanho e com a dimensão que ele está ganhando, com serviços essenciais levados para lá. Não é mais aquele serviço essencial de água, esgoto, saneamento, não. Não, isso é coisa do passado. Serviços essenciais como a boa escola técnica, como uma UPA, como uma creche, com equipamentos que contemplem aquela população. Mas não estou falando só no Xique-Xique. A cidade tem que ser planejada, analisada para verificar. Quando a gente deixou a prefeitura, nós tínhamos apenas 4 UPAs. Hoje tem uma fechada, que é caso para a polícia. Como é que deixa uma UPA fechada quando as 4 já estão superadas no tempo e a gente ainda não implantou uma outra UPA nova? Então a gente tem que estudar a densidade demográfica dos bairros para a implantação de novas UPAs, principalmente na zona rural, que a zona rural não tem nenhuma UPA. E a zona rural pode ser um suporte que dê condições de apoio a áreas imensas também, já hoje povoadas. E é bom frisar, sabe, Paulo, que nós pensamos a cidade para integrar com a zona rural. E aí o deputado Vônei Queiroz, ou então o deputado Vônei Queiroz, nos deu a tarefa de fazer o projeto que nós entendíamos com ele, que era importantíssimo. Era o asfaltamento da cidade até a zona rural, nos principais corredores. E isso aconteceu com os principais corredores, tá certo? A gente fez isso. Hoje a cidade tem, se bem com os defeitos que não deveria ter no trabalho que foi feito de asfaltamento, mas a integração da cidade de forma mais simples. Eu vou dar apenas um exemplo aqui do que me aconteceu ontem que eu visitei a zona rural. Eu saía de Caruaru para a Serra Velha, normalmente eu passava 35, 40 minutos. Hoje eu passo com 10 minutos e eu chego em Serra Velha. Consequentemente, significa dizer que a gente precisa de ter programas que integrem a cidade e a zona rural de forma eficiente. Caruaru hoje é vista de 2 formas na zona rural. Uma, além do Ipujuca, em direção à Agrestina, só para as pessoas se situarem. Esta é a área agrícola, pecuária. Não menos pecuária, agrícola, né? Fortemente agrícola. E do lado da BR para cá é acentuadamente de
confecções, facções. Afora os poucos que ainda restam neste lado de Caruaru, que exploram a agricultura, mas a maioria já é de facções. Nós precisamos levar o apoio profissional a essas facções. Precisamos levar o apoio profissional para facilitar a vida deles, para que eles possam crescer e, naturalmente, se integrar ao processo de Caruaru. Enquanto que o lado agrícola deve ter, com absoluta harmonia com o MST e com outros programas, o apoio fundamental ao agricultor, que ainda gera os alimentos para a cidade. Esse é um foco que eu estou dando num balanço geral. Mas a gente precisa lembrar que a cidade hoje passa por um desmantelo geral. O que eu mais escuto da população é: a cidade está desorganizada. Eu me lembro que em 2009 nós implantamos a Destra. Com a Destra, nós tivemos a organização do trânsito com profissionais qualificados. Ou seja, houve concurso para os agentes de trânsito, que a Caruaru tinha 2, 3 agentes de trânsito. E afora a polícia não, como é? A Guarda? A Guarda Municipal. Então, a gente, depois disso, você encontrar um agente de trânsito no centro da cidade é um milagre. A gente passa pelas ruas tudo desorganizado, sem falar no lixo, no buraco, em todo, que tem em todo canto, que a população não aguenta estar reclamando demais isso. Mas a gente tem que pensar numa readequação urbana, de fazer com que a cidade se reorganize, a cidade tenha caminhos certos, como nós criamos. Nós fizemos um emplacamento de Caruaru, indicativos de bairros, de tudo, e as pessoas diziam: isso é um exagero de placa. Hoje já está precisando, para que as pessoas cheguem fácil às partes que desejem se deslocar. A pessoa diz: mas a gente já se habituou, já sabe. Não sabe. Caruaru é uma metrópole, graças a Deus, e nós batizamos Caruaru de metrópole em 2016, e é verdade. E essa cidade metrópole comporta indicativos novos de placas, indicativos novos de obras transformadoras, indicativos novos de pontes que possam ligar bairros que hoje estão reclamando, mas que tenha, acima de tudo, uma visão coletiva, né? Para não se falar, porque para dar um balanço assim é difícil, né? Nas escolas que precisam ser ampliadas, as escolas são fundamentais, fazer um reexame da distribuição dos alunos para verificar onde está faltando, e das creches. As creches, ia ser 8 mil vagas, não foi, foram 2.500, pouco importa. Vamos agora fazer uma avaliação, quantas hoje a gente dispõe e o que é que a gente pode fazer. Porque o que interessa não é ligar mais ao passado, é pensar no futuro. E pensar no futuro significa o nosso compromisso com as crianças, desde o nascimento até chegar na escola de segundo grau. Então, e estando sempre aliado ao governo do estado e também ao governo federal. Eu digo, Paulo, que se Deus me permitir ser prefeito, eu terei a tarefa de procurar a governadora para tratar dos assuntos de Caruaru, para que a gente possa fazer, com essa soma de esforços, o atendimento do que a população espera de nós. Nós sempre tivemos essa visão. Fizemos isso quando foi governo Roberto Magalhães, na nossa primeira gestão, e fizemos isso na segunda gestão, quando foi governador Joaquim Francisco. Não ter inibição, quebrar as amarras e ter os compromissos. Eu tenho os meus compromissos, a governadora tem os compromissos dela. Mas o compromisso maior qual é? A cidade. A cidade como um todo e com a zona rural. E é isso que a gente precisa fazer. Então a gente precisa replanejar Caruaru. E o senhor citou a governadora, me desculpe, e ao mesmo tempo me conceda a licença, que possivelmente vai haver um alinhamento com a federação.
Não é isso que com a federação o senhor já está aliado. Federação que eu digo é o federal, o governo federal. O senhor citou o governo estadual nessas possibilidades. Não, e com o governo federal a gente está altamente aliado, porque nós estamos numa pré-campanha eleitoral onde temos uma federação. E o partido já... E o partido já declarou, eu não estou fazendo aqui proselitismo do que nós já conseguimos, nem precisa, mas o Caruaru já sabe por onde nós caminhamos com o apoio central e decisivo de Lula para que eu fosse o candidato em Caruaru, e isso vai nos dar a oportunidade de ter em Ivone Queiroz uma pessoa como eficiente e com as coisas que ele já trouxe para Caruaru, para a gente repensar a cidade nesse desenho novo e ter este apoio integral do governo federal junto com o governo do estado, para que a gente possa fazer Caruaru retomar o seu desenvolvimento, não pensar mais que está perdendo para Petrolina, pensar em novos rumos, pensar no futuro dimensionado, pensar que é possível a gente planejar a cidade em direção a esse futuro com linhas certas, com diretrizes certas, e Caruaru dizer assim: eu vivo a sensação de um novo tempo. Caruaru pode ficar certo. Nós vamos viver essa sensação, e não apenas a sensação, mas vamos viver a experiência de um novo tempo para Caruaru, com o que será adotado de procedimento urbano e rural, pensando sempre em fazer com que Caruaru dê um salto para o futuro, integrando todas as idades, principalmente a juventude, que é uma força vital nesse processo de desenvolvimento. Fica muito difícil a gente resumir em uma hora alguém que tem não só um passado histórico quando olha para trás, mas também que consegue erguer a cabeça e olhar para um futuro que o espera. Então, nós queremos até pedir desculpa a vocês e a compreensão, porque estamos caminhando já para a reta final. Ainda não terminou, mas a gente está caminhando para a reta final. Queremos lembrar que você está vendo aqui embaixo as redes sociais do Queiroz, inclusive o Instagram. Então, saber um pouco mais sobre a sua trajetória e não só o que ele pensa do presente, mas o que ele pensa do futuro, é só acessar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, estamos reforçando isso, é importante comentar, porque isso ajuda a movimentar não só o canal. Queremos agradecer a sua companhia também em relação ao blog, né, que nos acompanham nas demais redes, né, porque lembramos que esse programa você assiste completo, não só aqui no canal do YouTube, mas também nos demais canais de podcast, o Spotify e o restante, que era só áudio, mas agora também já está áudio e vídeo. E para os assinantes do blog, posteriormente essa entrevista era o conteúdo dela inscrito, né, por extenso, para quem assim quiser acompanhar. Os cortes, os reels, os stories, isso também até para poder destacar os diversos momentos, né, interessantes, relevantes dessa agradável conversa. Queiroz, esse momento agora é seu, é um espaço aberto para que, se teve algum ponto que o senhor, na sua lembrança, achou que deveria pontuar, ainda não pontuou. O de habitação, nós com a intervenção da prefeitura entregamos mais de 10 mil residências às pessoas que precisavam de casa para morar. Então nós nos sentimos confortáveis, porque era uma preocupação nossa que a população de baixa renda tivesse sua casa própria. E vamos repensar que tipos de programa podemos fazer com o governo Lula para beneficiar ainda mais pessoas que não tenham condições nem têm onde morar. Não fizemos só para a cidade, como fizemos aquele também rural, né? Então é um programa que nós pensaremos. Quanto à mobilidade, eu já tinha falado sobre o papel que a Destra exerce numa coisa mais difícil de compreender, como é que uma cidade do nosso porte, você chega na maioria das ruas centrais... No seu período houve alargamento, né? Adaptações nesse sentido. Não é nem alargamento, é disciplinamento. E tem carros parados dos dois lados, só resta um corredor. Então, é falta de disciplinamento, enquanto não vem obras que possam pensar em alargamento de avenidas, etc, etc. Mas eu quero dizer a Caruaru, neste final, agradecendo a você, Paulo, pela participação desse programa, que nós estamos elaborando com a equipe um trabalho de alta tecnologia.
nós precisamos fazer com que os serviços de Caruaru, educação, saúde, assistência social, mobilidade urbana, estejam integrados a um processo tecnológico que facilite a vida do cidadão. Por exemplo, o pai de família, hoje, ou a mãe de família, tem que ficar na fila procurando para fazer a matrícula do seu filho, quando a gente pode ter isso através de tecnologia em casa. Então, do mesmo jeito, a questão da saúde, a assistência social, onde for possível avançar com recursos tecnológicos a vida da população, nós vamos fazer isso. Como de mobilidade. Agora é que nós temos condições de fazer com que a gente use de tecnologia para facilitar a vida e organizar a vida da cidade na área da mobilidade urbana. De modo que eu estou cheio de sonhos, de projetos, ainda vou enriquecer esse pensamento com a contribuição que os partidos aliados me darão, e eu tenho a certeza de que nós vamos romper um tempo de atraso, de retrocesso, e vamos nos direcionar ao futuro. Eu farei referências ao passado, evidentemente, não deixarei de fazer leves referências, mas o meu pensamento com a equipe será sempre a de futuro, porque é no futuro que a gente deve pensar para melhorar a condição de vida de todas as pessoas, jovens, velhos, crianças. A juventude da nossa terra precisa ser muito bem pensada para que ela seja integrante desse processo de desenvolvimento. Cumprimentar o povo de Caruaru, dizer a você que numa outra oportunidade é possível que a gente já Estamos pertinho, inclusive, do aniversário da cidade, né? Porque esse programa vai para o ar na semana de aniversário. Da cidade. Parabenizar Caruaru pelo aniversário que vai chegar no dia 18 de maio e dizer que numa primeira oportunidade que nós tivemos já, com a contribuição dos partidos, nós já pudemos oferecer a Caruaru uma visão ainda mais ampla e formatada desse processo que Caruaru deve passar necessariamente para a gente sair deste retrocesso, dessa desorganização, desta falta de cuidados com a cidade, e repensar em Caruaru como uma cidade moderna, cosmopolita como ela já é, e dizer assim: estamos inserindo Caruaru mais uma vez num cenário de progresso e desenvolvimento que seja justificado, como Caruaru sempre foi, uma cidade metrópole, como nós deixamos em 2016. Assim será, se Deus quiser. Novamente registrar, né, a minha gratidão, né, por ter aceitado o convite. E também deixar registrada a gratidão à Alane, que trabalha com o cuidado mais cenográfico, também a Ana Paula, que faz a produção do podcast, e registrar também mais uma vez que, se você não conhece, venha conhecer esse ambiente acolhedor, gostoso que é o Lambreta Bistrô Café, para reuniões, para um cafezinho, almoço, janta. Venha conhecer o ambiente, que o ambiente nos traz boas lembranças das histórias do passado e nos faz também viver esse tempo presente, como disse o Queiroz, pensando no futuro. Pois não? Vamos registrar aqui a presença também do Christoph, da equipe, que está nos assessorando, e o do vereador Fagner, que eu tinha falado no início. Ele se confunde com a causa animal de Caruaru, né? E eles ficaram aí pacientemente nos assistindo nesse programa, o que não deixa de ser também para nós muito importante, e eles já levam também um bocado de ideias da que a gente está pensando para levar para o Poder Legislativo, né? E ele para a equipe de assessoria técnica está fazendo. De modo que somos todos um só. Até o próximo programa.